Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva-nos a refletir sobre a oração. E nossas reflexões são inspiradas em Lucas 11:1, quando ele escreve que certa vez Jesus estava terminando suas preces e, ao terminar, os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Então, ele ensina a prece do Pai Nosso. Prece essa de uma simplicidade imensa, porque louva, agradece, pede bênçãos e vem como um exemplo para a nossa forma habitual de comunicação com Deus, para que estabeleçamos no corre-corre da vida um momento de interação íntima com o Criador que quase sempre esquecemos só o procurando quando há alguma situação material que preocupe. Allan Kardec, perguntando aos espíritos sobre o poder da oração, respondem eles que toda vez que o homem se dirige a Deus, abrindo-lhe o coração de forma sincera, recebe ajuda praticamente imediata na consolação, no entendimento do momento difícil, uma lucidez, uma tranquilidade para viver o momento. Essa prece, portanto, não vai ser estruturada por um simples falar, por um encadeamento de palavras bonitas, mas que na simplicidade expresse aquilo que realmente preocupa, aquilo que realmente aflige. Então é o sentimento, exatamente, expressando a sua dor, a sua aflição, do filho falando ao pai e tendo a certeza da ternura com que ele escuta. Outros podem também envolver-se em oração com sentido de agradecimento, sem que esteja vivendo uma situação difícil. E essa forma de oração é mais difícil. Você ver, por exemplo, a beleza de uma flor e agradecer a Deus essa beleza, ou qualquer outra situação que se constitui como bênção na existência e que necessariamente são preces feitas sem o sentido de pedir alguma coisa. E é um hábito que, de modo geral, o homem não é acostumado. Então, veja bem, de certa forma, cada um, à medida que desperta, pode fazer desde o abrir dos olhos um dia de preces, estando ou não, passando por necessidades. É quando, já ao seu despertar, esse homem, agradecido por mais uma oportunidade que esse dia vai lhe oferecer-se em tudo aquilo que tiver que fazer. Que ele, fazendo de boa vontade, irradie de si esse desejo de bem e coloque à disposição dos Espíritos do Senhor que possam usar essas energias, direcionando-as para tantas situações e necessidades desconhecidas. Esse seria um ideal de uma vida em oração cujos fluidos bons decorrem de tudo quanto a pessoa faça, colocando o melhor de si. Então, voltando às formas habituais de prece, na maioria das vezes, o ser se dirige ao Pai para pedir auxílio. Lembrar que sim, isso é importante,
mas que não é o orar muito, não é o fazer uma prece longa, mas é colocar o sentimento sincero, buscando a união com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores. E essa ação será tanto maior quanto mais sincera forem as ideias e as palavras que se expressa, contendo cada uma delas o sentimento. Então, o hábito da prece tem um valor inestimável, porque cria ao redor de quem ora um campo de forças positivos e que atraem o auxílio dos espíritos amigos, que chegam pelos canais da intuição ou da inspiração, sustentando o indivíduo. Então, orar, portanto, com o coração limpo, sem mágoas, sem ressentimentos, não esperar os momentos difíceis, prece simples, sem excesso de palavras, falar com o coração, com o sentimento, da dor, da aflição, da preocupação, ou da alegria, ou do agradecimento. Lembrar ainda que, mesmo que estejamos muito bem, a prece que fizermos pelo mundo distende energias que não sabemos quem e em que lugar irá agir beneficiando. Ainda não nos esqueçamos dos sofredores encarnados ou desencarnados, dos suicidas, ação direta que chega reanimando, levando alguma paz aos corações, que eles sentem sem saber expressar ou explicar como. Algo diferente, principalmente sentindo que alguém pensa neles e isso faz com que se sintam menos infelizes. E fechando o tema, só recordar que a eficácia e os resultados da prece hoje são objeto de estudo das diversas correntes científicas favoráveis à ideia positiva da oração sobre os pacientes que oram ou por quem são feitas as intercessões. Então, oração a todo instante socorre, fortalece, ajuda, afasta pensamentos inferiores e torna o coração, o sentimento, como servo silencioso e alegre que irradia o melhor de si para que o outro, os outros ou o mundo fique bem. Ficamos aqui até o nosso próximo episódio. E que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe.